Ressoa meus elétrons, tudo positron. Nos últimos vídeos a gente tem falado sobre equilíbrio químico. Vimos a ideia de equilíbrio que você tem uma reação reversível e os componentes, reagentes e produtos, quando passam um certo tempo, chega um momento que as suas concentrações tendem a não variar. Elas tendem a ficar constantes. Vimos que existe um valor que diz esse equilíbrio, que é a constante de equilíbrio. Só que muitas vezes eu quero mexer nesse equilíbrio. E como é que eu faço? A gente faz deslocando esse equilíbrio. Então vamos aprender sobre esse assunto? Vamos lá? Pessoal, quando eu tenho umas reações reversíveis, a gente tem reações que tem duas partes, os reagentes e os produtos. Tá? Então, reagente é tudo que eu tenho antes, produto é tudo que eu tenho depois. Essas reações, vamos considerar que estejam no equilíbrio, ou seja, suas concentrações não vão mais variar. Todo equilíbrio ele é dinâmico, ou seja, se você modifica um dos componentes, esse equilíbrio ele tende a tentar se reestruturar. E você pode alterar esse equilíbrio através de ações externas, que nós chamamos de perturbações. Então, toda vez que eu perturbo um sistema, esse sistema vai tentar voltar ao equilíbrio. Eric, mas para que isso é importante? Bom, esse deslocamento de equilíbrio ele é super importante em diversas áreas. Por exemplo, na indústria, a gente tem a ideia financeira. Por quê? Porque quando eu desloco um equilíbrio, eu posso aumentar rendimento, diminuir tempo de processo, baratear custo. Então, a gente tem toda uma engenharia envolvida nesse deslocamento de equilíbrio. Então, quando a gente trabalha industrialmente, é extremamente importante a gente ter o máximo de rendimento no menor tempo possível. Então, nós trabalhamos modificando esse equilíbrio para conseguir otimizar o processo, ou seja, deixar nas melhores condições possíveis. Ah, Eric, eu não tenho uma indústria aí. E aí que você tem essas aplicações em casa. Por exemplo, como é que se faz para tirar o cheiro de peixe? Tá? Aquele cheiro forte de peixe. O cheiro ele é característico de uma molécula, de uma função química chamada amina. Se eu quero tirar o cheiro de peixe, a gente pode pingar umas gotinhas de limão ou vinagre, porque aí a gente desloca o equilíbrio e vai consumindo essa amina. Logo o cheiro vai ficando cada vez mais fraco. Beleza? Então, quando a gente trabalha com deslocamento de equilíbrio, a gente está trabalhando com um princípio chamado princípio de Le Chatelier. O que é isso? O Le Chatelier ele disse o seguinte: quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele se deslocará no sentido de minimizar essa perturbação, a fim de atingir novamente uma situação de equilíbrio. Ou seja, toda vez que você perturba o sistema, ele vai tentar voltar ao seu equilíbrio anterior. Beleza? Então, olha só, eu tenho um sistema em equilíbrio, gera uma pequena perturbação nesse sistema. Quando eu alterar um componente do sistema, o que vai acontecer? Você vai ter um desequilíbrio. Nesse momento, o próprio sistema vai fazer algumas modificações a fim de voltar ao seu estado de menor energia, ou seja, o seu estado de equilíbrio. Então, o próprio sistema ele minimiza essa perturbação. Tranquilo? Então é o seguinte, você tem um estado de equilíbrio, você perturba, ou seja, altera o sistema, você desloca a posição do equilíbrio e o próprio sistema gera um segundo equilíbrio. Tá?
Então a gente vai trabalhar nesse contexto. E como é que você consegue modificar esse equilíbrio? A gente pode modificar o equilíbrio alterando 3 grandezas: concentração dos componentes, a pressão do sistema e a temperatura do sistema. Dependendo das características daquele sistema, daquele meio reacional, a gente vai ter respostas muito diferentes. Vamos ver cada um deles? Efeito da concentração. Pessoal, seguinte, olha aqui. Eu tenho a seguinte reação, que é a produção de amônia, tá? Essa produção de amônia é um processo extremamente utilizado na indústria. A amônia é matéria-prima para diversos processos. Então, aí eu estou colocando essa reação para vocês. O que acontece quando eu altero as concentrações? Bom, se eu aumentar o reagente, o que vai acontecer? Olha, se eu aumento o reagente, eu estou aumentando isso aqui, olha. Reagente é tudo que eu tenho antes. Produto é tudo que eu tenho depois. Se eu aumento o reagente, eu vou ter uma grande quantidade de reagente. Então, o que vai acontecer? O valor do Kp é constante, tá? É uma constante. O valor do Kc também é uma constante. Então, o que o sistema faz? Ele vai pegar, manter essa constante. Para manter a constante, ele vai modificar as concentrações ou pressões. Então, se você aumenta o reagente, o que acontece? O próprio sistema vai falar o seguinte: olha, eu tenho mais reagente, então eu vou formar mais produtos. Então, se eu aumento o reagente, eu coloco mais substância para reagir. Logo, eu formo mais produto. Ou seja, a gente fala que desloca para direita, no sentido de formação de produtos. Eric, mas se eu aumentar o produto, o que acontece? Se você aumentar o produto, olha, a gente vai aumentar essa etapa aqui, ó. O que vai acontecer? O sistema vai olhar e falar: opa, tem muito produto. Para manter o equilíbrio, o que eu faço? Eu vou produzir mais reagente, vou formar mais reagente. Então, se eu aumento o produto, eu desloco na formação de reagente. Então, a gente fala que desloca para esquerda. Beleza? Só que agora eu não vou mais aumentar. O interessante, eu quero melhorar o rendimento. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir o reagente. O que acontece se eu diminuir o reagente? Olha, se eu diminuir o reagente, o sistema fala assim: opa, tem pouco reagente. Então, o que eu vou fazer? Para manter o equilíbrio, eu formo mais reagente. Então, se eu tirar reagente, eu vou formar mais reagente. Então, o que vai acontecer? A gente vai deslocar para esquerda. A gente sempre desloca no lado que tem menor concentração, tá, pessoal? Então, se eu estou tirando reagente, eu vou formar mais reagente. E se eu diminuir o produto, o que acontece? Se eu diminuir o produto, eu vou ter menos produto. Então, o que vai acontecer? Você vai deslocar na formação do produto. Então, a gente vai deslocar para direita. Então, se eu quiser aumentar o rendimento de produção de amônia, o que eu posso fazer? Ou eu tiro a amônia, tá? Porque se eu tirar a amônia, eu estou tirando o produto, eu vou deslocar na formação de mais produto. Ou eu faço o quê? Eu coloco mais reagente. Se eu coloco mais reagente, o que vai acontecer? Vai ter muito reagente, eu vou formar mais produto. Beleza? Efeito da pressão. Seguinte,
Quando a gente trabalha com a pressão, a gente tem que olhar caso a caso, tá? Então é o seguinte, toda vez que eu modifico o volume do meu sistema, ou aumento ou diminuo o volume, eu diminuo ou aumento a pressão. Ou seja, modifiquei o volume, modifiquei a pressão. Quando eu diminuo o volume, eu aumento a pressão do sistema. Por quê? Porque agora as moléculas estão batendo mais freneticamente nas paredes. Então, toda vez que eu reduzo o volume, eu aumento a pressão. Pessoal, o efeito de pressão funciona apenas com gases, tá? Isso aqui é importante fixar. Funciona apenas com gases. Então é o seguinte, vamos olhar para essa reação aqui, que é a mesma que a gente colocou. O efeito da pressão, ela vai depender de reação para reação, tá? Então é o seguinte, se eu aumentar a pressão, o que acontece? O gás vai se contrair. Por quê? Porque eu vou diminuir o volume. Eu vou deslocar no sentido do menor número de mols, ou seja, do menor volume. Eric, mas como é que eu descubro quem tem o menor volume ou o menor número de mols? Boa pergunta. A gente vai ver pelo coeficiente estequiométrico. Aqui na frente, olha. 1, 3, 2. Quantos mols eu produzo no lado esquerdo? 1 mais 3, 4. Quantos eu produzo no lado direito? 2. Então, toda vez que eu aumentar a pressão, eu vou deslocar no sentido do menor número de mols. Ou seja, eu vou deslocar em quem tem a menor soma dos coeficientes. Nesse caso, eu vou deslocar para a direita, tá? Então, neste caso, que depende de caso para caso, tá? Então, aqui depende do caso. Neste caso, eu vou deslocar para onde? Vou deslocar para a direita. Por quê? Porque tem um menor coeficiente. Mas se eu aumentar o volume, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a pressão. Diminuindo a pressão, o gás se expande. Então, eu vou deslocar no sentido de maior volume, ou seja, de maior número de mols. E quem é que tem o maior número de mols? O lado esquerdo. Então, neste caso, ou seja, nessa reação, eu vou deslocar para onde? Para a esquerda. Galera, a pressão ela é sempre perigosa, tá? Por quê? Porque ela não vai ser igual para todo mundo. Você tem que olhar o quê? Você tem que olhar reação por reação, tá? Você vai ter que olhar aquele ΔN que a gente falou. Então lembra que a gente viu soma do número de mols do produto menos o número de mols do reagente? Então, a gente vai olhar para isso. Olha para essa variação. Se eu tenho maior número de mols no produto, então eu vou ter o quê? Maior volume. Se eu tenho maior número de mols no reagente, eu vou ter o quê? Maior volume no reagente. Então, cuidado. Efeito da temperatura. A temperatura, ela é influenciada, o efeito da temperatura é influenciado pela característica da reação. Então aqui, pessoal, toda vez que eu aumento a temperatura, eu vou favorecer reações endotérmicas. O que é uma reação endotérmica? Lembra? Endo quer dizer para dentro, térmico, temperatura. Ou seja, são reações que absorvem calor. Então, toda vez que eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar no sentido de quem quer calor. Se eu diminuir a temperatura, eu vou favorecer as reações que querem liberar calor, que são reações exotérmicas. Exo para fora, térmico, temperatura ou calor.
Então, reações exotérmicas liberam calor. Então, por exemplo, aqui, ó, o que acontece? Eu tenho a seguinte reação, que é uma reação que a gente trabalha muito na universidade, dando aula. Então aqui eu tenho o equilíbrio NO2 com N2O4. O que acontece? O NO2 ele é castanho avermelhado. E o N2O4 ele é incolor. Essa reação ela é o quê? Eu tenho um ΔH menor que zero. Então o que acontece? Se eu estou com ΔH menor que zero, eu tenho uma reação exotérmica, tá? Então é o seguinte, o que acontece? Essa reação quer liberar calor. Se por acaso eu colocar esse composto, tá? Esse recipiente no gelo, o que vai acontecer? Se eu colocar no gelo, eu vou favorecer a reação. Então, se eu coloco no gelo, o que vai acontecer? Eu vou deslocar para onde? Se ele quer liberar calor, eu vou abaixar a temperatura. Então, eu desloco para direita. Beleza. Por quê? Porque ela quer liberar calor. Mas se eu colocar ela numa água quente, o que acontece? Se eu botar em água quente, se eu botar em água quente, eu não vou favorecer a reação. Então eu vou deslocar para a esquerda. Então o legal dessa reação é, você tem um recipiente, botou em gelo, ela fica transparente. Botou em água quente, ela fica castanha. Então você consegue modificar a cor olhando o que? A temperatura. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente falou de deslocamento de equilíbrio. Falamos que esse deslocamento ele é importante tanto na indústria quanto no nosso cotidiano. A gente pode trabalhar com rendimentos e barateamento de processos. Esse princípio se baseia o quê? No princípio de Le Chatelier, onde uma perturbação externa modifica o equilíbrio e o próprio sistema volta ao equilíbrio. Tá? E a gente pode perturbar esse sistema modificando temperatura, pressão e concentração. Muito obrigado, até a próxima, beijos no elétron!